A sargento Maria Santos já tinha enfrentado muitos desafios durante seus 4 anos, servindo no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Mas nada a já havia preparado para o que aconteceria naquela terça-feira escaldante em Camp Pendleton. O sol da Califórnia queimava impiedosamente os campos de treinamento, onde 150 fuzileiros navais tinham se reunido para a demonstração semanal de prontidão de combate. Maria permanecia em posição de sentido na primeira fila, seu uniforme impecável, apesar do calor. Aos 24 anos, ela havia conquistado o respeito dos colegas por meio de dedicação e habilidade. Seu cabelo escuro estava preso no estilo regulamentar, e seus olhos castanhos permaneciam focados nos instrutores que preparavam os exercícios do dia. Ela havia crescido em um bairro difícil no leste de Los Angeles, onde sua avó lhe ensinara que respeito se conquista, não se recebe. A demonstração tinha como objetivo exibir técnicas de combate corpo a corpo para autoridades visitantes de Washington. O coronel Richardson, comandante da base, queria tudo perfeito. Ele havia escolhido especificamente seus fuzileiros mais disciplinados para o evento, e Maria se sentiu honrada por ter sido selecionada. Sua experiência em artes marciais praticada desde a infância fazia dela uma escolha natural para esse tipo de demonstração. O sargento-mor Jake Morrison estava a cerca de 6 metros de distância, ajustando seu equipamento. Aos 28 anos, ele era conhecido por seus métodos de treinamento agressivos e temperamento explosivo. Morrison havia ingressado nos fuzileiros logo após o ensino médio no interior do Texas, onde fora a estrela do time de futebol americano. Sua estrutura imponente de 1,88 mm e corpo musculoso intimidava muitos recrutas, e ele parecia gostar dessa reputação. Morrison estava passando por uma semana particularmente ruim. Os papéis do divórcio haviam chegado na manhã de segunda-feira, e sua ex-esposa exigia mais pensão do que ele podia pagar. Seu oficial comandante também havia criticado suas avaliações de desempenho recentes, sugerindo que ele precisava controlar melhor sua raiva. Esses problemas pessoais o consumiam, embora ele tentasse esconder a frustração por trás de sua postura durona. A manhã havia começado normalmente. Os fuzileiros completaram o treinamento físico de rotina, seguido pela manutenção de armas e discussões táticas. A atmosfera era profissional, com todos entendendo a importância da demonstração que se aproximava. Visitantes do Pentágono estavam programados para chegar ao meio-dia, e fracasso não era uma opção. Quando os fuzileiros se reuniram para a demonstração, Maria percebeu que Morrison estava mais agitado do que o normal. Ele verificava o relógio repetidamente e murmurava coisas entre os dentes. Ela já havia trabalhado com ele em outros treinamentos e, embora ele fosse sempre intenso, hoje parecia diferente. Havia algo cortante em seu comportamento que a deixava desconfortável. A demonstração começou com movimentos defensivos básicos. Os instrutores formaram duplas de fuzileiros para mostrar as técnicas corretas de desarmar o oponente e se proteger em situações de combate. Maria foi pareada com o cabo Jenkins, um colega com quem já havia treinado muitas vezes. Seus movimentos eram fluidos e treinados, recebendo acenos de aprovação das autoridades que observavam. Morrison foi designado para demonstrar técnicas avançadas de imobilização com outro fuzileiro experiente. Seu parceiro, o sargento Davis, era conhecido por seu comportamento calmo e precisão técnica. No entanto, quando iniciaram a demonstração, a agressividade de Morrison tornou-se evidente. Seus movimentos eram mais fortes do que o necessário, e Davis teve que se esforçar ainda mais para manter o controle do exercício. As autoridades visitantes pareciam impressionadas com o desempenho geral. Elas faziam anotações e conversavam discretamente, às vezes apontando para técnicas específicas ou fazendo perguntas ao coronel Richardson. A pressão para ter um bom desempenho era evidente entre todos os fuzileiros, mas a maioria lidava com isso profissionalmente. À medida que a demonstração avançava, os exercícios se tornavam mais complexos. Os fuzileiros eram instruídos a demonstrar reações em tempo real a ataque surpresa e mostrar sua capacidade de neutralizar ameaças rapidamente.
O campo de treinamento vibrava com uma energia controlada, enquanto as duplas trabalhavam em diferentes cenários sob o olhar atento de seus superiores e dos visitantes do Pentágono. Maria completou todas as demonstrações que lhe foram atribuídas, sem falhas, recebendo elogios dos instrutores. Seus movimentos eram precisos e confiantes, refletindo anos de treinamento dedicado. Ela sempre se orgulhou de sua capacidade de permanecer calma sob pressão, uma habilidade que a havia servido bem durante toda a carreira militar. Enquanto isso, Morrison lutava para manter a compostura. Suas demonstrações eram tecnicamente corretas, mas sua agressividade tornava-se cada vez mais perceptível. Vários fuzileiros trocaram olhares preocupados enquanto o observavam trabalhar. Seu parceiro, o sargento Davis, tentava manter os exercícios sob controle, mas a intensidade de Morrison deixava todos nervosos. Durante uma breve pausa entre os exercícios, Maria ouviu Morrison reclamar em voz alta sobre o calor e sobre como a demonstração era inútil. Sua linguagem estava se tornando cada vez mais inadequada, embora ele tentasse manter o tom baixo para que as autoridades visitantes não ouvissem. Outros fuzileiros começaram a se afastar dele, percebendo que problemas estavam por vir. A fase final da demonstração estava prestes a começar, quando o coronel Richardson anunciou uma mudança na programação. Em vez dos exercícios em grupo planejados, ele queria que fuzileiros individuais demonstrassem suas habilidades defensivas contra ataque surpresa. Isso não fazia parte do plano original, e todos sentiram a pressão adicional de ter que se apresentar sem preparação. Maria foi uma das primeiras a ser chamada. Ela se posicionou no centro da área de demonstração, cercada por 150 colegas fuzileiros e pelas autoridades que observavam. As instruções eram simples. Ela seria atacada sem aviso prévio por outro fuzileiro e precisaria se defender usando técnicas apropriadas. Ela já havia feito exercícios semelhantes inúmeras vezes, mas nunca com um público tão grande, observando cada movimento seu. Enquanto esperava a imposição, a mente de Maria se concentrou em seu treinamento. Ela controlou a respiração e se preparou mentalmente para qualquer ataque que pudesse vir. Ao seu redor, o grupo de fuzileiros formou um grande círculo, criando uma atmosfera parecida com uma arena. As autoridades visitantes se posicionaram para obter a melhor visão com suas pranchetas, prontas para registrar as observações. Sem que Maria soubesse, Morrison havia se voluntariado para ser seu atacante. Suas frustrações pessoais vinham se acumulando o dia inteiro, e algo no comportamento confiante de Maria o irritava. Talvez isso lhe lembrasse a independência de sua ex-esposa, ou talvez ele simplesmente precisasse de uma válvula de escape para sua raiva. Seja qual fosse o motivo, ele entrou no exercício com mais agressividade do que a situação exigia. O cenário estava pronto para um confronto que mudaria a vida de ambos para sempre. A área de demonstração caiu em silêncio, enquanto o coronel Richardson se preparava para sinalizar o início do exercício. Maria permaneceu no centro do círculo, seu corpo relaxado, porém alerta. Ela havia se posicionado com equilíbrio perfeito, peso distribuído igualmente nos dois pés, pronta para reagir a um ataque vindo de qualquer direção. Seus anos de treinamento em artes marciais lhe haviam ensinado a permanecer calma e focada, mesmo diante do desconhecido. Morrison se moveu silenciosamente atrás dela, suas botas pesadas, não fazendo barulho sobre a terra compactada. Os outros fuzileiros observavam com interesse profissional, esperando ver uma demonstração exemplar de técnicas defensivas. As autoridades do Pentágono inclinaram-se ligeiramente para a frente, com as canetas prontas sobre os formulários de avaliação. Todos esperavam um exercício limpo e controlado, que destacaria o treinamento excepcional dos fuzileiros. O coronel Richardson ergueu a mão preparando-se para dar o sinal. Lembrem-se isto, é uma demonstração de técnicas defensivas sob pressão, anunciou a multidão. A Sargento Santos responderá a um ataque não anunciado, usando força apropriada e forma correta. Sua voz ecoou pelo campo de treinamento com precisão militar. Morrison posicionou-se diretamente atrás de Maria, perto o suficiente para que ela sentisse sua presença,
mas não tão perto a ponto de identificar quem seria seu atacante. Esse era o procedimento padrão para tais exercícios. O elemento surpresa era essencial para testar reflexos defensivos reais e não movimentos coreografados. O sinal veio com um apito agudo. Morrison lançou-se para a frente, mas algo estava imediatamente errado. Em vez do ataque controlado esperado em uma demonstração de treinamento, ele avançou contra Maria com fúria genuína. Suas mãos não foram em direção aos ombros ou braços dela, como seria apropriado para um exercício defensivo, mas diretamente para o rosto com intenção de causar dano real. Sua mão esquerda atingiu a bochecha dela com uma força chocante, o som ecoando pelo campo de treinamento silencioso como um tiro. O golpe não foi o contato leve esperado em demonstrações militares, mas um ataque de força total, que fez a dor atravessar o crânio de Maria. As unhas dele rasparam sua pele, deixando arranhões visíveis do têmpora até o maxilar. Por um breve instante, todo o grupo ficou paralisado em descrença. Isso não era mais treinamento. Os 150 fuzileiros que assistiam já tinham visto milhares de exercícios de combate, mas reconheceram imediatamente que Morrison havia ultrapassado todos os limites. Seu ataque era real, cruel e completamente fora dos protocolos militares. O treinamento de Maria entrou em ação antes que sua mente consciente pudesse processar o que havia acontecido. Anos de instrução em artes marciais haviam programado seu corpo para responder automaticamente a ameaças reais. Quando a mão de Morrison atingiu seu rosto, seu corpo já estava se movendo, deslocando o peso e se posicionando para um contra-ataque defensivo. A dor do golpe foi intensa e imediata, mas a voz de sua avó ecoou em sua memória. Quando alguém tenta te machucar de verdade, você devolve mais forte. Aquilo não era mais um exercício de treinamento. Era uma agressão real, e os instintos de sobrevivência de Maria assumiram controle total. Morrison, aparentemente encorajado por ter acertado o primeiro golpe, continuou seu ataque. Sua mão direita veio novamente em direção ao rosto dela, mirando seu olho. Seu rosto estava distorcido de raiva, e Maria conseguia ver que ele já não tinha nenhum pensamento racional. Seja o que for que tivesse desencadeado sua agressividade, ele não seguia mais protocolos militares, nem considerava as consequências de suas ações. A resposta de Maria foi rápida e devastadora. Quando o segundo golpe de Morrison se aproximou de seu rosto, ela agarrou o pulso estendido dele com as duas mãos. Seu aperto foi preciso, posicionando os polegares sobre o dorso da mão dele, enquanto os dedos envolviam o pulso. A técnica era algo que ela havia praticado milhares de vezes, mas nunca com a força total e a intenção que aplicou naquele momento. A multidão de fuzileiros começou a reagir, mas estava longe demais e em choque demais para intervir de imediato. O treinamento militar enfatizava disciplina e obediência a ordens, e ninguém havia dado comandos sobre como responder àquela situação sem precedentes. Eles observaram em silêncio atônito, enquanto a demonstração cuidadosamente planejada se transformava em algo que nenhum deles havia presenciado antes. Maria torceu o pulso de Morrison com uma força explosiva, usando o próprio impulso para a frente dele contra ele. A técnica conhecida nas artes marciais como uma chave de punho em pé foi concebida para controlar um oponente por meio da dor. Quando aplicada corretamente com força total, podia causar ferimentos graves. Maria a aplicou com toda a força de seus 59 quilos, potencializada por uma técnica perfeita e um medo real pela própria segurança. O som que se seguiu assombraria todos os presentes por muitos anos. O pulso de Morrison estalou com um ruído úmido e estalado audível, até mesmo para os fuzileiros que estavam a cerca de 10 metros de distância. Não era a fratura limpa de um acidente de treinamento, mas o som devastador de ossos sendo deliberada e completamente destruídos. O grito de Morrison rasgou o ar, um som de pura agonia que cortou o calor da tarde como uma lâmina. Ele caiu imediatamente de joelhos, com o pulso quebrado torcido em um ângulo antinatural. A cena foi tão chocante
que vários fuzileiros na multidão recuaram involuntariamente. Mesmo as autoridades do Pentágono, acostumadas à guerra, desviaram o olhar do ferimento horrível. Maria soltou o pulso dele e deu um passo para trás, o peito subindo e descendo com a descarga de adrenalina. As marcas vermelhas em seu rosto já começavam a inchar e pequenas gotas de sangue surgiam, onde as unhas de Morrison haviam rompido sua pele. Ela olhou para baixo para o agressor, que agora estava encolhido no chão, segurando o pulso destruído e gemendo de dor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 150 fuzileiros treinados para o combate e acostumados à violência ficaram imóveis e sem palavras. Eles haviam testemunhado algo que desafiava sua compreensão de protocolo militar, de resposta apropriada e da própria natureza da demonstração que tinham ido observar. O coronel Richardson foi o primeiro a quebrar o transe. Médico, ele gritou, sua voz ecoando pelo campo de treinamento com uma autoridade urgente. Tragam um médico aqui agora. Seu rosto estava pálido enquanto ele processava o que acabara de acontecer durante o que deveria ter sido uma demonstração rotineira para autoridades visitantes. Os visitantes do Pentágono permaneceram imóveis com os formulários de avaliação esquecidos nas mãos. Eles tinham vindo para observar a prontidão dos fuzileiros e a eficácia do treinamento, mas haviam presenciado algo muito além do que esperavam. O incidente claramente exigiria relatórios detalhados e uma investigação com potencial para afetar a reputação de toda a base. A equipe médica correu para o local com o equipamento preparado para os tipos de lesões de treinamento que esperavam tratar. Em vez disso, encontraram Morrison se contorcendo de agonia com uma fratura exposta, que exigiria cirurgia imediata. Seu pulso estava dobrado em um ângulo que fazia até socorristas de combate experientes estremecerem, e o inchaço já começava a obscurecer a anatomia normal da mão e do antebraço. Enquanto os socorristas trabalhavam para estabilizar Morrison para o transporte, outros fuzileiros começaram a se aproximar de Maria. Seus companheiros de farda a olhavam com uma mistura de admiração e preocupação. Tinham visto ela se defender de um ataque não provocado, mas também entendiam que as consequências daquele incidente iriam muito além do campo de treinamento. Maria permaneceu perfeitamente imóvel com as mãos ao lado do corpo, observando enquanto Morrison era colocado em uma maca. A adrenalina começava a diminuir, e ela podia sentir plenamente a dor em seu rosto, onde ele a havia atingido. Mas mais do que a dor física, ela sentia o peso do que acabara de acontecer e do escrutínio que inevitavelmente viria. A demonstração havia terminado, mas os desafios reais estavam apenas começando. A sala de emergência da instalação médica de Camp Pendleton estava incomumente movimentada para uma tarde de terça-feira. Morrison jazia em uma maca, o rosto pálido e coberto de suor, enquanto a equipe médica trabalhava para avaliar a extensão completa de seus ferimentos. A cirurgiã de emergência, doutora Patricia Williams, já havia visto incontáveis ferimentos de combate ao longo de sua carreira militar, mas a complexidade da fratura de punho de Morrison surpreendeu até mesmo seus olhos experientes. Esta é uma fratura completa tanto do rádio quanto da ulna, explicou a doutora Williams às enfermeiras presentes. Os ossos estão deslocados e fragmentados em vários pontos. Isso vai exigir uma reconstrução cirúrgica extensa. Ela fez uma pausa, examinando os raios X com mais atenção. Esse ferimento foi causado por uma aplicação precisa de força. Quem fez isso sabia exatamente o que estava fazendo. Enquanto isso, em uma sala de exame separada, Maria estava sentada em silêncio, enquanto um médico militar tratava os cortes e hematomas em seu rosto. Os arranhões causados pelas unhas de Morrison precisavam de tratamento com antisséptico, e o hematoma ao redor de sua bochecha já começava a ficar roxo. Apesar dos ferimentos, Maria permanecia calma e colaborativa, respondendo às perguntas do médico com precisão militar. O coronel Richardson caminhava de um lado para o outro no corredor do hospital, a mente acelerada pensando nas implicações do que havia acontecido. As autoridades do Pentágono tinham partido imediatamente após o incidente com seus formulários de avaliação
cheios de anotações que, sem dúvida, desencadeariam uma investigação formal. Sua demonstração cuidadosamente planejada havia se transformado em um pesadelo de relações públicas que poderia afetar todo o seu comando. A polícia militar chegou em poucos minutos, seguindo o protocolo padrão para qualquer ferimento grave, durante exercícios de treinamento. A sargento-mor Rebecca Martinez, investigadora-chefe, começou imediatamente a entrevistar as testemunhas. Seu trabalho era determinar exatamente o que havia acontecido e se algum regulamento militar havia sido violado. Os depoimentos das testemunhas eram notavelmente consistentes. Todos os 150 fuzileiros presentes tinham visto Morrison atacar Maria sem provocação, usando uma força muito além do que seria apropriado para uma demonstração de treinamento. Vários fuzileiros observaram especificamente que o ataque de Morrison parecia intencional e maldoso, não um acidente ou erro de treinamento. O cabo Michael Chang, que estava na primeira fila, forneceu um dos relatos mais detalhados. Morrison foi direto no rosto dela, disse ele a sargento-mor Martinez. Isso não era treinamento. Ele estava tentando machucá-la de verdade. Já o vi perder a cabeça antes, mas nunca assim. A sargento Santos apenas se defendeu do jeito que qualquer um de nós teria feito. A soldado de primeira classe Sarah Johnson, que estava posicionada diretamente atrás de Morrison antes do início do exercício, ofereceu um insight crucial sobre o estado mental dele. Ele passou a manhã inteira resmungando e irritado, relatou ela. Ficava dizendo coisas sobre mulheres não pertencerem a funções de combate e sobre como a demonstração era uma perda de tempo. Quando o coronel Richardson anunciou os ataques surpresa, Morrison se voluntariou imediatamente. Ele parecia empolgado com isso de um jeito que me deixou desconfortável. As autoridades do Pentágono, apesar de terem saído às pressas, também forneceram seus próprios depoimentos para a investigação. Seus relatórios enfatizavam que o ataque de Morrison estava claramente fora dos limites dos protocolos de treinamento militar e que a resposta de Maria parecia ser legítima defesa. Eles observaram que o incidente levantava questões sérias sobre a disciplina na base e a triagem de pessoal. A doutora Williams concluiu a cirurgia de Morrison após 4 horas na sala de operações. O procedimento exigiu a inserção de vários pinos e placas para reconstruir os ossos destruídos de seu pulso. Ele vai recuperar alguma função, disse ela ao coronel Richardson, mas nunca mais terá mobilidade total. Esse tipo de lesão normalmente põe fim a carreiras militares, especialmente em funções de combate. A recuperação de Morrison foi lenta e dolorosa. À medida que a anestesia passava, ele enfrentava não apenas a agonia física, mas também a realidade de sua situação. A investigação militar já estava em andamento e as testemunhas haviam deixado claro que ele havia iniciado a confrontação violenta. Suas ações durante a demonstração provavelmente resultariam em um processo na corte marcial e em sua expulsão dos fuzileiros navais. Durante sua primeira entrevista com os investigadores militares, Morrison tentou alegar que seu ataque a Maria fazia parte do exercício de treinamento. No entanto, sua explicação desmoronou rapidamente sob questionamento. As imagens em vídeo da demonstração mostravam claramente sua abordagem agressiva e a força excessiva que ele havia usado, e vários depoimentos contradiziam sua versão dos fatos. Maria, por sua vez, enfrentava sua própria investigação. O protocolo militar exigia uma análise minuciosa de qualquer incidente envolvendo ferimentos graves, mesmo quando a parte ferida aparentemente estivesse em culpa. Ela passou por várias entrevistas com investigadores oficiais de comando e até com um psicólogo militar, que avaliou seu estado mental e seu processo de tomada de decisão durante o incidente. A capitã Jennifer Walsh, oficial comandante de Maria, conduziu a entrevista mais importante. Preciso que você me explique exatamente o que aconteceu, disse ela com a voz profissional mas solidária. Sem pressa, seja o mais detalhada possível. O relato de Maria foi direto e consistente. Morrison atingiu meu rosto sem qualquer aviso. Explicou.
A força foi muito além de qualquer coisa apropriada para treinamento. Quando ele veio para cima de mim novamente, eu me defendi usando técnicas que pratico há anos. Usei a força mínima necessária para deter o ataque dele. Ela fez uma pausa, tocando os hematomas ainda sensíveis em sua bochecha. Eu faria a mesma coisa de novo se fosse colocada na mesma situação. A investigação revelou padrões preocupantes no comportamento de Morrison que haviam sido ignorados por seus superiores. Vários fuzileiros se apresentaram com relatos sobre seus comentários inadequados a respeito de militares do sexo feminino e sobre seu comportamento cada vez mais agressivo durante os exercícios de treinamento. Seu divórcio recente e seus problemas financeiros aparentemente haviam agravado questões profundas de raiva e controle. A soldado Lisa Rodrigues, uma recruta mais nova, revelou que Morrison havia feito comentários ameaçadores a ela na semana anterior ao incidente. Ele disse que mulheres não pertenciam aos fuzileiros e que alguém precisava ensinar o nosso lugar, relatou ela. Não denunciei porque pensei que fosse só conversa, mas depois de ver o que ele fez com a Sargento Santos, percebi que ele falava sério. O processo na corte marcial começou 3 semanas após o incidente. Morrison foi acusado de agressão a um colega de serviço e de conduta imprópria para um fuzileiro naval. As provas contra ele eram esmagadoras, 150 testemunhas e imagens em vídeo mostrando claramente seu ataque não provocado. Seu advogado militar aconselhou-o a assumir responsabilidade e pedir clemência, mas Morrison permaneceu desafiador. Durante o julgamento, Maria testemunhou sobre o incidente com profissionalismo calmo. Ela descreveu seu treinamento, sua experiência e seu processo de tomada de decisão durante a confrontação. Quando perguntaram se ela havia usado força excessiva em resposta ao ataque de Morrison, sua resposta foi clara e firme. Usei as técnicas que fui treinada para usar ao enfrentar uma ameaça real, declarou. Morrison atacou meu rosto com intenção de causar dano sério. Minha resposta foi proporcional à ameaça que enfrentei. Eu interrompi o ataque dele e neutralizei o perigo para mim e potencialmente para outros. O tribunal considerou seu depoimento credível e suas ações justificadas. Morrison foi considerado culpado em todas as acusações e condenado a 6 meses na prisão militar, seguido por dispensa desonrosa dos fuzileiros. Sua carreira militar estava encerrada e a lesão em seu pulso serviria como lembrança permanente de suas ações naquele dia. Seus sonhos de uma carreira militar de 20 anos terminaram por causa de sua incapacidade de controlar sua raiva e respeitar seus colegas fuzileiros. Maria recebeu uma recomendação oficial por sua conduta profissional durante o incidente e ao longo de toda a investigação. O coronel Richardson, apesar do constrangimento que o incidente havia causado ao seu comando, elogiou sua rapidez de raciocínio e a resposta apropriada diante de uma ameaça inesperada. As autoridades do Pentágono incluíram comentários positivos sobre suas ações em seu relatório final. O incidente tornou-se um estudo de caso em academias e centros de treinamento militar por todo o país. Foi usado para ilustrar a importância do treinamento adequado do apoio à saúde mental dos militares e do uso apropriado da força em situações de autodefesa. A ação rápida e decisiva de Maria passou a ser vista como um exemplo de excelente treinamento militar aplicado na prática. 6 meses após o incidente, Maria foi promovida a sargento-mor, um reconhecimento por seu serviço exemplar e pela forma profissional como lidou com uma situação extraordinária. Ela continuou sua carreira militar com distinção, tornando-se eventualmente instrutora no Centro Avançado de Treinamento de Combate do Corpo de Fuzileiros. Sua experiência naquele dia provou que treinamento adequado, disciplina mental e rapidez de raciocínio podem superar até os desafios mais inesperados. A dispensa de Morrison foi processada de forma eficiente e ele desapareceu completamente da vida militar. Suas tentativas de recorrer da condenação foram mal sucedidas e ele acabou voltando para o Texas para viver com familiares. A lesão em seu pulso nunca cicatrizou completamente, limitando suas opções de trabalho e servindo como lembrança constante das consequências de suas ações.
Os 150 fuzileiros que testemunharam o incidente nunca esqueceram o que viram. Para muitos deles, isso reforçou a importância da disciplina do treinamento adequado e do respeito aos colegas de serviço, independentemente do gênero. O incidente tornou-se parte da história da base, uma história contada aos novos recrutas como exemplo de quão rapidamente uma situação de treinamento pode se tornar real e de como é importante manter padrões profissionais o tempo todo. A avó de Maria, que lhe ensinara que respeito se conquista e que às vezes é necessário se defender, teria se orgulhado de como sua neta se comportou naquele dia. As lições aprendidas em um bairro do leste de Los Angeles serviram-lhe bem em uma base dos fuzileiros na Califórnia, provando que força, disciplina e treinamento adequado podem superar qualquer desafio.